Férias é para isso mesmo, para acordar à tarde. Bom, gente, então vamos começar essa aulinha de revisão que eu preparei. Tá meio atribulado, eu vou tentar falar tudo nessa 1 hora que a gente tem, passa rapidinho, só para a gente relembrar os principais temas. O que eu quero de vocês hoje? Eu quero que vocês, conforme eu vou falando as coisas, vocês observem o que vocês têm mais dificuldade ou algum assunto que vocês acham que precisam saber mais sobre aquele assunto, que a gente precisa voltar nele com mais calma, com mais carinho. E aí vocês anotem os assuntos que vocês acham que são mais importantes para vocês e vocês me passem depois. A gente bola uma estratégia para a gente focar em revisões específicas sobre isso, exercícios específicos sobre isso e também para plantões que ajudem vocês com essas dificuldades também. Beleza? Eu acho que eu vou apagar aqui, acho que não, tá bom sem iluminação. Bom, então vamos lá. De novo, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, professora de Geografia Física aqui do Clarice, dando aula primeiramente para a turma da manhã, inicialmente para a turma da manhã, agora manhã e tarde. A gente vai ter aula toda quinta-feira esse horário, esse foi o horário que a gente conseguiu para que fique legal tanto para a turma da manhã quanto para a turma da tarde. E é isso aí, vamos começar. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento. Ou se qualquer problema, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês podem falar também, beleza? Então, fazer uma revisãozinha do tudo que a gente viu lá desde o começo. Para o pessoal que é da turma da tarde, vocês ficaram sem aula um bom tempo, né? Mas eu imagino que o cronograma do professor era mais ou menos parecido. Todas as aulas desde o começo estão lá no Classroom, tanto da turma da tarde quanto da turma da manhã. Tem materiais, vídeos, slides, vocês podem dar uma consultada, podem me procurar a qualquer momento para tirar qualquer dúvida. Eu vou voltar falando tudo que a gente falou, relembrando os principais tópicos de tudo que a gente falou desde lá do começo. A qualquer momento vocês podem me parar para fazer perguntas, beleza? Então, revisão para o segundo semestre. Lá no comecinho do ano a gente começou nossos estudos de geografia física falando sobre o nosso lindo planeta azul redondo. Nosso planeta Terra. Um planetinha que gira lá em torno do Sol, junto com 8 outros planetas, né? E o que a gente precisa saber, principalmente sobre esse lindo planetinha azul, olhando ele assim de fora? Ele é um planeta que gira, e ele faz 2 principais movimentos de giro. Ele gira em torno de si mesmo, e ele gira em torno do Sol. São esses 2 principais movimentos que a gente chama de movimento de rotação, esse giro em torno de si mesmo, e o movimento de translação, que é esse giro que ele dá em torno do Sol. O movimento de rotação ele é importante por causa desse movimento que a gente tem dias e noites, a sucessão dos dias e das noites. E também é por causa desse movimento que a gente tem o passar das horas ao longo do dia, né? Conforme o Sol ilumina bem em cima da cabeça um determinado ponto do planeta, ali vai ser meio-dia, e aí, para frente, para a esquerda ou para a direita, né? Para oeste ou para leste, a gente vai ter horas a mais ou horas a menos. Então, esse movimento também é responsável pelos fusos horários. E o outro movimento é o movimento de translação, essa volta completa em torno do Sol. Cada volta completa em torno do Sol tem a duração de 1 ano aqui para a gente, 265 dias aproximadamente. Então, cada volta completa em torno do Sol é um movimento de translação completo. Esse movimento, ele é importante porque ele vai fazer com o passar dos dias, claro, né, o passar do tempo ao longo do ano, mas também pela mudança nas estações do ano. Isso porque o nosso planeta, ele é ligeiramente inclinado, ele está inclinadinho aí nas fotinhas, não é só para ser bonitinho, porque ele tem essa inclinaçãozinha mesmo, é uma inclinação de em torno de 23 graus e uns quebradinhos. E aí, justamente porque ele tem essa inclinaçãozinha e ele gira em torno do Sol, em um momento do ano ele está com a parte de cima mais virada aqui para o Sol, e em outro momento do ano ele está com a parte de baixo, digamos assim, né? Mais virada para o Sol. Isso vai fazer com que um momento do ano seja verão num hemisfério e inverno no outro,
e vice-versa quando ele está do outro lado do Sol. Quando ele está com a parte baixa, a parte de baixo, a parte sul mais virada para o Sol, então a gente tem verão no hemisfério sul, e a parte norte, que vai estar mais afastada do Sol, digamos assim, virada para o outro lado, vai ser inverno, né? E assim sucessivamente. Então, por que, que as estações do ano são invertidas? Por que, que aqui no Natal a gente passa um calor desgranhento enquanto a gente vê filme, o pessoal, nos filmes americanos, norte-americanos que a gente vê, o pessoal tá na neve lá, passando frio no Natal? Porque as estações do ano são invertidas. A gente está no hemisfério sul, Estados Unidos, lá Nova York, tá no hemisfério norte, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. Até falei para vocês, não sei se eu mandei no grupo da tarde, se eu já estava no grupo da tarde na época, mas teve até uma gafe aí do ministro interino da Saúde, que falou que o Nordeste no Brasil sofre influência do clima do hemisfério norte. Tem nada a ver, o Nordeste está totalmente no hemisfério sul, apesar de ser norte do Brasil, a gente ainda está no hemisfério sul. Então não tem nada a ver ele falar que é afetado pelo clima do hemisfério norte, as estações do ano são invertidas. São, mas não é bem assim que funciona. Pro, Bom, sim. eu tenho uma curiosidade sobre a questão dos anos bissextos, porque você Ah, falou que sim, o anos movimento de bissextos. translação. Ah, então, enfim, essa é a curiosidade. Tá, é assim, esse movimento de translação, esse giro em torno do Sol, ele dura, eu falei para vocês que ele dura aproximadamente 365 dias. Justamente porque ele não dura exatamente 365 dias. O próprio movimento de rotação, né, o giro da Terra em torno de si mesmo, não dura exatamente 24 horas. Dura 23 horas, 56 minutos e alguns quebrados. Esses quebradinhos também fazem com que um ano não tenha exatamente 365 dias. Tem uns quebradinhos. A cada 4 anos, a gente compensa essa diferença com um dia a mais no calendário. Por isso que existem os anos bissextos. É justamente para a gente ter um dia a mais no calendário para compensar essa diferença. Senão, ao longo de vários anos, a gente ia ter as estações do ano começando em datas diferentes, né? Porque ia ficar cada vez mais atrasado. Então, tem esses atrasinhos, a gente compensa eles com um dia a mais, 29 de fevereiro, a cada 4 anos. É isso. Tirei sua dúvida? Ah, agora eu entendi. Muito obrigado. Imagina, é só uma compensação astronômica mesmo. Bom, e aí esse lindo planetinha azul redondo aí que a gente vive, ele também é cheio de linhas. A gente tem as linhas, delimita o planeta em linhas imaginárias diversas. Linhas horizontais, a gente chama elas de paralelos, paralelos justamente porque elas não se encontram, elas dão a volta no planeta e não se encontram, e os meridianos, que são linhas que ligam um polo ao outro. Lá o extremo norte do planeta, o polo norte, e o extremo sul, o polo sul. Então, paralelos e meridianos. Essas linhas são bem importantes porque a partir delas a gente define várias outras coisas aí. Então, os paralelos são essas linhas horizontais, dividem a Terra em faixas latitudinais, elas são importantes também por isso, porque a distância entre elas vai definir essa distância de latitude. Latitude é essa distância que a gente percorre na Terra de norte a sul, latitude, de norte a sul. E os meridianos, elas são linhas verticais, como eu disse, ligam um polo ao outro, e ela divide a Terra em faixas de longitude. Longitude é essa distância de leste a oeste. Então, faixas longitudinais, né? Mais longe, assim, né? Dá para a gente pensar desse jeito, mais ou menos. Existem 5 principais paralelos, que é o paralelo do Equador, a linha do Equador, que divide a Terra no meio, de norte a sul, né? E os trópicos, trópico de Câncer lá no hemisfério norte, trópico de Capricórnio no hemisfério sul, não sei se vocês estão vendo a setinha do mouse aí, trópico de Câncer lá no hemisfério norte, trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e os círculos polares, círculo polar ártico e o círculo polar antártico, que não está aparecendo aqui nesse desenho, mas ele fica lá perto do Polo Sul. Por que esses paralelos são importantes? Porque a partir da localização deles com relação ao Sol, na verdade, eles são definidos com base em como a luz do Sol bate no planeta ao longo do ano. E aí, a partir da localização dele, a gente estabelece as datas de solstícios e equinócios,
que são quando começam as estações do ano. Vou voltar aqui para vocês verem. Olha como aqui nessa imagem, né, nesse GIF aqui da direita, a luz do sol batendo diretamente essa linha amarela, e em um momento do ano ela está batendo lá no hemisfério norte, em outro momento ela está batendo mais no meio, e depois ela vai descendo e vai bater lá no hemisfério sul. Esse limite, essas linhas onde ela bate lá no hemisfério norte e ela bate no hemisfério sul, são os trópicos. O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O dia do ano que o sol está batendo lá no trópico de Câncer, no hemisfério norte, que ele está batendo direto lá, é o dia mais longo do ano no hemisfério norte, e é o dia mais curto do ano aqui. Mais longo e mais curto, pensando em duração da luz do dia. E aí, a gente vai ter o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul, né? E vice-versa. Então, essas linhas, elas estabelecem justamente o limite de aonde a luz do sol vai bater. Ela vai bater perpendicularmente, direto em cima da cabeça, só até essa linha. Aqui na cidade de São Paulo, a maior parte do território da cidade de São Paulo, a gente está um pouquinho abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Então, o sol nunca vai bater diretamente a pino, a 90 graus, em cima da nossa cabeça. Ele sempre vai bater um pouquinho inclinado. E isso é o que faz com que o calor seja mais intenso nessa área entre os trópicos. Por que a gente fala que clima tropical é um clima quente? Porque o sol está batendo, está sempre batendo em algum lugar entre os trópicos. E, para além dos trópicos, o sol nunca bate diretamente, então são as áreas em que o clima tende a ser mais frio, mais moderado, assim. Beleza? E os principais meridianos, a gente só tem 2 principais meridianos. O principal deles mesmo é o meridiano de Greenwich, que a gente chama ele de meridiano zero. A partir deles a gente conta horas, a gente calcula horas a partir da distância que se está desse meridiano. E a partir dele a gente conta também se a gente está a leste ou a oeste, tá? Pensando em nosso endereço na Terra. O Brasil é um país que está a oeste do meridiano de Greenwich. E a outra principal meridiano é a linha de mudança de data, que fica exatamente oposta, atrás do meridiano de Greenwich, e é onde começa e termina um novo dia. De um lado da linha é um dia, do outro lado é outro dia. Mesmo horário, mas outro dia. Sabe aquilo de já é ano novo na Austrália? O ano novo chega primeiro lá? Então, porque ela é um dos primeiros países que está perto ali da linha de mudança de data. O Lucas perguntou se o Trópico de Capricórnio passa no Jaraguá. Sim, eu acho que sim. Eu sei que ele passa ali na rodovia Ayrton Senna, mas eu acho que está na mesma latitude. Então, ali no Pico do Jaraguá, eu acho que passa sim. Passa ali na Anhanguera, né? Então, é mais ou menos por aí. Você já deve ter visto uma placa, né? Aqui passa o Trópico de Capricórnio. É justamente essa linha imaginária. Se um dia vocês estiverem viajando com a família, alguém perguntar o que significa essa placa aqui do trópico, aqui passa o Trópico de Capricórnio, vocês já podem explicar que é uma linha imaginária que define até onde o Sol bate diretamente no planeta. Beleza? Fica aí, ó, vocês vão ser os intelectuais da viagem na família. Bom, os meridianos e os paralelos, e aí principalmente o principal meridiano, que é o Greenwich, e o principal paralelo, que é o Equador, eles também servem, então, para a gente calcular as distâncias no planeta. O Equador é a linha zero, né, a latitude zero, linha de latitude zero, e o meridiano de Greenwich é a linha de longitude zero. A partir de Greenwich, a gente conta graus para leste e para oeste, e a partir do Equador a gente conta a distância em graus para norte ou para sul. Por que graus? Porque graus é justamente a medida que a gente usa para calcular a distância em algo que é esférico, né? Tanto tipo, falo isso, costumo falar, mais uma prova de que a Terra não é plana, é que a gente calcula a distância em graus, e não só em metros. Dá para calcular em metros, quilômetros? Dá. Mas graus é muito mais efetivo, né, para a gente calcular a distância aí, desde o Equador para norte ou para sul, desde Greenwich para leste ou para oeste. Para norte ou para sul, a gente tem 90 graus, para 90 graus para norte ou 90 graus para sul, sendo Equador o zero.
E o meridiano de Greenwich é o zero e a gente conta 180 para cada lado. Né? Porque pensando em meridianos, em longitude, a gente dá a volta completa no planeta. Cada paralelo dá a volta completa no planeta, né? Então, é confuso, dá um nó na cabeça pensar paralelo, meridiano, latitude, longitude, normal, mas que vocês precisam lembrar aqui, longitude é essa distância entre oeste e leste, latitude é essa distância entre norte e sul. Tem uma professora que falava para os alunos dela do sexto ano, para lembrar de latitude, é só lembrar de um cachorro latindo, abrindo e fechando a boca. Então, norte e sul, latitude. Beleza? E os meridianos, eles também ajudam a gente a calcular fuso horários. A gente tem, pelo menos aí, não dá para dizer um número certo de meridianos, porque eles servem para calcular a distância. Mas vamos supor que, já que a Terra tem uma circunferência de 360 graus, dá para a gente dizer que a gente tem mais ou menos uns 360 meridianos. Só que a gente só tem 24 fusos, porque a gente só tem 24 horas. Se a gente dividir esses 360 pelas 24 horas, a gente vai ter 15. Ou seja, a cada 15 graus de distância de longitude, a gente tem a divisão de um fuso horário. E os fusos horários, eles servem justamente para a gente saber qual é a hora em cada país. Aqui, em São Paulo, a gente está no fuso do horário de Brasília, porque a gente está na Terra na mesma longitude, mas não na mesma longitude de Brasília, mas dentro desses 15 graus aí de diferença. Né? Esse mapinha para mostrar justamente os 24 fusos do planeta Terra, né? O planeta Terra é meio aberto assim, os 24 graus, os 24 fusos, e é para vocês verem que não é exatamente no meridiano que a gente divide o fuso. Muitas vezes sim, como aqui, ó, no meio do oceano, não tem nenhum país ali, então, para passar uma linha reta. Mas chega aqui no Brasil, a gente não ia deixar só um pedacinho do Nordeste fazendo parte de outro fuso. Então, a gente inclui ele no fuso do horário de Brasília. Assim como a China, que aqui tá Pequim, Beijing, né? A China, teoricamente, ela, assim, na prática, na verdade, ela tem uma grande extensão longitudinal, uma grande extensão de leste a oeste, daria vários fusos, só que eles decidiram que eles querem que o país inteiro tenha um fuso só, então eles estabeleceram que, não importa qual o tamanho deles, todo o país, todo mundo no país está dentro do mesmo horário, né? O relógio está marcando o mesmo horário. Isso quer dizer que, às vezes, enquanto numa cidade da China está amanhecendo às 7 da manhã, em outra pode ser que esteja amanhecendo só às 9, tá? O relógio deles está marcando o mesmo horário, mas o sol não está concordando muito com isso, o sol vai nascer a hora que ele tiver que nascer. Então, aqui no Brasil a gente tem 4 fusos. O fuso do horário de Brasília, o fuso do horário aqui, acho que de Manaus, um pedacinho do Amazonas e o Acre estão dentro de outro fuso, nessa representação aqui não está mostrando bem. E as ilhas lá de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo estão em outro fuso, o fuso das ilhas. Então, a gente tem 4 fusos, por isso que o Enem começa em algumas cidades. Aqui em São Paulo, ele começa às 1 da tarde, no horário de Brasília, mas se você morar no Amazonas, o Enem não vai começar para você às 1 da tarde, ele vai começar meio-dia. Né? E assim por diante. Beleza? É estranho mesmo. Fuso horário é um negócio bem, assim, complicado. Uma vez eu viajei para Manaus e era a época que tinha começado o horário de verão. Então, ao invés de estar só 1 hora de diferença, tava 2, porque aqui tinha horário de verão e lá não. E aí eu lembrava de ligar para minha mãe 10 da noite, que eu estava lá num evento da faculdade, um congresso e tal. E aí, quando acabava as palestras, tudo, eu voltava, ia descansar. Lembrava de ligar para minha mãe 10 da noite, só que aqui já era meia-noite. E aí eu não conseguia falar com ela. Então, né, a gente está no mesmo país, mas tem horários diferentes. Mato Grosso também é outro fuso, não precisa nem ser tão. Mato Grosso está bem mais perto do que Manaus, né? Pois é. Como podem dizer que a Terra é plana, tem umas explicações aí, algumas até quase convencem, mas se a gente estudar um pouquinho de geografia, a gente percebe que não faz o menor sentido. Bom, e aí, como eu falei para vocês, os paralelos, eles definem lá
aonde que o Sol bate, e aí ele vai definir onde que o Sol passa ao longo do ano. Qual área que tem mais Sol? Qual área que tem menos Sol? Que áreas que em alguma parte do ano o Sol nem bate, que é os polos lá, eu não esqueci de mostrar para vocês, lá no GIF. Observem que aqui, ó, essa imagem aqui da esquerda, a parte aqui de cima, o polo norte está escuro e o polo sul está claro o tempo inteiro. Isso porque, em alguns momentos do ano, essas áreas que são mais extremas, né, o extremo norte, o extremo sul, o polo norte e o polo sul, dependendo da estação do ano, eles têm luz o dia inteiro, ou quase, ou não tem luz, ou fica escuro o dia inteiro. Aquele vento do sol da meia-noite, tá? Sempre falo disso, né? Então, essas linhas, elas estão definidas em aonde que o sol bate, aonde que tem muito sol o ano inteiro, aonde que tem mais ou menos sol, aonde que tem hora que nem tem. E aí, com base nisso, isso, no Alasca acontece isso. No Alasca existem épocas do ano que fica escuro o dia inteiro, dias e dias e dias de escuro, ou então o sol nasce, fica uma horinha, 2 horinhas e já se põe de novo. E no verão é o contrário, o dia inteiro de sol, quase não escurece. Ou em determinados dias nem escurece. E aí, com base nisso, a gente estabelece as zonas climáticas do planeta Terra. Então, a gente tem a zona tropical no meio, entre os trópicos, por isso que chama tropical, que é onde vai ter calor o ano inteiro, porque o sol está sempre batendo em alguma área dentro dessa zona, batendo perpendicularmente, eu quero dizer, tá? Em 90 graus em cima da cabeça. As zonas temperadas, norte e sul, que são essas áreas que a gente chama de clima mesotérmico, às vezes faz calor, às vezes faz frio, no verão faz calor mesmo, no inverno faz frio mesmo, tudo que a gente vê aí em filmes de Hollywood, essas séries dos Estados Unidos que a gente assiste, que no verão vai todo mundo para a piscina e no inverno tá o pessoal lá na neve no Natal, né? Então, o clima bem, estações do ano bem definidas. E as zonas polares, que são áreas que são, geralmente é frio o ano inteiro, porque bate muito pouco sol, ou o sol bate num ângulo muito inclinado, ou seja, o sol está sempre bem distante ali dessa área, beleza? Por mais que seja calor, por mais que no verão tenha sol quase durante todos os dias, né, nunca escureça, ainda assim não é sol forte o suficiente para aquecer, então são áreas que são sempre mais geladas. Bom, e aí os climas da Terra são classificados mais ou menos na mesma lógica. A gente classifica os climas da Terra em climas quentes, ali entre os trópicos, climas frios, mais lá nos extremos, e os climas temperados ou climas mesotérmicos, que estão ali entre as zonas temperadas e as zonas glaciais. A gente classifica eles mais ou menos assim, mas não é só isso que vai definir. Se fosse só isso que definisse qual que é o clima, a gente usava esse primeiro mapa aqui, né, de zonas climáticas, e não esse aqui que tem outros tipos de clima, como equatorial, tropical úmido, tropical seco, continental, marítimo, oceânico, subtropical, etc. Né? Porque não é só a quantidade de luz que bate ao longo do ano que vai determinar o clima, mas sim outros fatores também, como altitude, maritimidade, se está mais próximo do mar ou não, ou seja, se é um lugar que é mais úmido ou mais seco, se chove mais ou se chove menos, a altitude vai definir se o clima é mais frio ou se ele é controlado mais por questões de latitude. Então, a gente tem latitude e altitude, são duas coisas diferentes. A altitude é justamente a altura com relação ao nível do mar, e quanto mais alto, mais frio. Né? E também se o relevo também vai influenciar, por exemplo, a gente tem aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, ali no oeste da América do Sul. Do lado de lá, do lado de cá da Cordilheira dos Andes, a gente tem os climas que a gente conhece. A gente tem até o Pantanal Mato Grossense, a gente tem a Amazônia, a gente tem os nossos climas tropicais. Do lado de lá da Cordilheira dos Andes, em uma determinada latitude, a gente tem o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do planeta. E o que determina que esse deserto seja tão seco? Justamente a cordilheira, que impede que nuvens de chuva cheguem ali no deserto. Né? Uma grande montanha barrando o caminho das nuvens, impedindo que as nuvens de chuva cheguem, faz com que o deserto fique seco.
Então, se chove mais ou se chove menos, se tem mais insolação ou menos, também depende, em partes, do relevo. Então, é uma soma de fatores: altitude, latitude, né? Se está mais a norte ou mais a sul, se está mais perto do oceano ou não, se tem urbanização ou não, isso também faz muita diferença. O uso do solo, né? Onde a gente tem grandes áreas desmatadas, a gente tem menos árvore acumulando água para gerar nuvens de chuva, por exemplo. Ou na cidade a gente tem os climas urbanos e tal, as ilhas de calor. Então, são uma série de fatorzinhos que vão determinar qual que é a dinâmica climática de cada região. E outra coisa importante para a gente lembrar sobre o clima é que, assim como a gente viu que o Sol aquece a superfície da Terra de forma diferente, aquece mais ali entre os trópicos, aquece um pouco menos nas áreas temperadas, aquece quase nada nas áreas glaciais, a gente tem, então, naturalmente, uma diferença de temperatura do ar. Essa diferença de temperatura do ar vai fazer com que o ar se movimente. E aí, eu sempre dou o exemplo, né, da minha mãe. Assim, na dinâmica aí do planeta, sempre que a gente tem ar quente, esse ar quente tende a se deslocar para onde tem ar frio, e o ar frio tende a se deslocar para lugares mais quentes. Isso por uma questão de densidade do ar e tal, uma questão mais física mesmo. E aí eu dou o exemplo da minha mãe, né? Sempre vou contar rapidinho. A minha mãe, ela é baiana e ela veio para São Paulo quando era adolescente. E ela não fala que nunca se acostumou com o frio daqui. Foi tempo, ela se acostumou, mas ela sempre falou que não, que aqui é muito frio. E ainda mais que a gente morava em Itapecerica da Serra, lá é frio mesmo. E aí ela falava que ela queria voltar para Bahia. E aí ela teve a oportunidade de morar em Caraguatatuba, em Praia. Foi transferida no trabalho para lá. E foi morar lá. Praia, o clima é mais ameno, é mais úmido. E aí é muito calor. No verão, fazia muito calor. E ela foi morar num ano que fez um calor, assim, fenomenal. E ela falou que não aguentava mais calor. E ela nunca mais ia querer morar num calor que nem aquele. Desistiu da ideia de voltar para Bahia, mais ou menos, né? Essa ideia volta. E ela resolveu que ela queria voltar para um lugar mais frio. Ou seja, ela saiu de um lugar frio e resolveu ir para um lugar quente. E aí, quando ela estava no lugar quente, ela não gostou, ela quis ir para o frio. É que nem a gente, né? Quando a gente está no verão, a gente sente falta do inverno. Pelo menos eu sou assim. E quando a gente está no inverno, a gente sente falta do verão. Acho que as coisas na Terra são mais ou menos assim. E aí o ar quente se desloca, tende a se deslocar para onde tem ar mais frio, o ar frio tende a se deslocar para onde tem ar mais quente, tanto na superfície do planeta quanto para cima da atmosfera, tá? E essa movimentação, esse deslocamento do ar é que vai fazer com que a gente tenha uma circulação geral da atmosfera. Essa imagem desse slide que está aparecendo aí para vocês, ela é justamente para demonstrar alguns aspectos da circulação geral da atmosfera, que é o ar se movimentando no planeta. Massas de ar. O que são massas de ar? Nada mais são do que o ar indo de um lugar para outro. Uma grande bola de ar, uma massa de ar mesmo, se deslocando, indo de um lugar para outro, levando características dos lugares onde ela se formar. E aí essa imagem resume um pouco a circulação geral da atmosfera. Esses A e B aqui, né, para a gente se lembrar, são as zonas de alta e baixa pressão, onde a gente tem alta pressão atmosférica, a gente tem ar descendo, e onde a gente tem baixa pressão atmosférica, a gente tem ar subindo. Alta pressão empurrando ar para baixo, então ar descendo. Baixa pressão, o ar tem espaço e consegue subir. Esse ar que sobe na zona de baixa pressão chega lá no topo da atmosfera, da nossa troposfera, na verdade, a primeira camada da atmosfera. Ele não tem para onde ir, ele vai para os lados. Chegando lá na frente, ele encontra uma outra massa de ar, outra quantidade de ar que está vindo. Eles se encontram, não tem como subir, eles descem. Onde eles descem, baixa pressão. Onde eles se encontram aqui embaixo e sobem, onde eles descem, alta pressão. Onde eles se encontram aqui embaixo e sobem, baixa pressão. Por isso, esses A e Bs aqui, e essas setinhas, elas estão indicando justamente isso. Tem uma zona de baixa pressão aqui perto da linha do Equador, tem ar subindo perto da linha do Equador, e isso é por causa do encontro
desses ventos alísios, né, dessas setinhas outras aqui, os ventos alísios empurrando o vento em direção ao Equador, e também porque é uma área muito quente, tem água subindo, vapor de água subindo, muita coisa subindo aí, uma grande zona de baixa pressão fazendo o ar subir. É onde se formam principalmente os furacões, os ciclones e tal. E a gente tem zonas de alta pressão mais perto dos trópicos aqui, ar descendo, são áreas mais de calmaria e tal. Por que chove tanto na Amazônia? Porque tem ar e vapor de água subindo e formando muitas nuvens que vão formar chuva em toda essa área equatorial, de florestas equatoriais. Nossa floresta equatorial aqui no Brasil, floresta equatorial também na África, na Ásia e tal. Então, só para relembrar aí um pouco a circulação geral da atmosfera, foram várias aulas sobre clima. É bom, né, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, deem uma checada lá nas aulas, mas também mandem perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. A gente também falando de circulação geral da atmosfera, a gente falou especificamente das massas de ar, as massas de ar aí que atuam, as principais massas de ar que atuam no Brasil. As massas de ar, no geral, a gente divide elas conforme as suas características. As características dela têm a ver com os lugares onde elas se formaram. Então, as massas de ar, a gente pode chamar elas de equatoriais, tropicais ou polares, sendo que as equatoriais é porque elas se formam ali perto da linha do Equador. As tropicais se formam entre os trópicos, em algum lugar, outro lugar entre os trópicos, que não necessariamente perto da linha do Equador. E as massas polares se formam um pouco mais perto dos polos, por isso elas são frias. Massas equatoriais e tropicais são quentes, as polares são frias, e a gente subdivide elas em oceânicas e continentais. Oceânicas são quando elas se formam sobre os oceanos. E continentais são quando elas se formam sobre os continentes. Diferença: sempre uma massa oceânica, que se formou sobre o oceano, ela vai ser mais úmida do que uma massa continental. Natural, né? Ela se formou sobre um monte de água, ela vai ter mais água na sua composição. Então, sempre que a gente comparar uma massa continental com uma massa oceânica, a oceânica sempre vai ser mais úmida e a continental mais seca. As equatoriais, no geral, elas são sempre úmidas, porque elas se formam ali nessa dinâmica da linha do Equador, de vapor de água subindo. Em geral, elas são bastante úmidas, mas a oceânica ainda mais úmida do que a continental. E as massas polares, frias, em geral, elas são secas, né? Relativamente secas. Mas as continentais, mais secas ainda. E aí, as massas que atuam no Brasil, a gente tem aqui esses mapinhas mostrando, elas não são sempre as mesmas, basicamente elas são as mesmas, mas, por exemplo, no inverno, a gente tem a presença da massa polar atlântica que não aparece no verão, trazendo ar frio aí lá da região dos polos, né, e do oceano, para o sudeste, principalmente, trazendo esse friozinho que a gente está sentindo. Eu estou sentindo friozinho hoje, sabe? Quando vem chegando inverno e vem vindo aquele frio, essa massa polar que ganhou um pouco mais de força. Outra massa bem importante para a gente lembrar é a massa equatorial continental. Ela é úmida por ser equatorial, apesar de ter se formado no continente, e ela traz essa massa de ar, ela é bem importante porque ela é responsável por trazer as nuvens úmidas da Amazônia aqui para o sudeste, liga o sudeste, digamos assim, né? Então, lembram no ano passado, quando o céu escureceu em São Paulo por causa das queimadas na Amazônia? Massa equatorial continental trazendo esse ar da Amazônia para cá. Ela vem trazendo, bate ali nos Andes, desvia de volta aqui para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. Então, ela é responsável por trazer as chuvas que vêm da Amazônia para cá. As chuvas que vêm do oceano são trazidas pela massa tropical atlântica. Mas, enfim, isso tudo é só para relembrar. Aquele dia foi tenso mesmo, do céu escurecer. E ainda tem gente que não acredita, né? Aí, mais uma coisa que só uma aulinha de geografia e a gente começa a entender melhor como é que isso é possível, né? E outra coisa que a gente falou sobre as frentes, o encontro das massas de ar. Quando temos uma massa de ar mais quente, uma massa de ar mais fria, elas se encontram, elas dão origem a isso que a gente chama de frentes,
que é quando o tempo muda de uma hora para outra, porque chegou uma frente fria, ou chegou uma frente quente, geralmente a gente fala só de frentes frias, né? As frentes são originadas justamente por esse encontro das massas de ar. Bom, isso tudo só para relembrar o seguinte, senão não vai dar tempo, mas vocês podem perguntar a qualquer momento. Bom, essa dinâmica climática toda, ela também é muito importante para a gente entender como é que a vegetação se distribui no nosso planeta. Então, a dinâmica climática é o principal fator, tá errado aqui, vou arrumar, o principal fator que influencia a distribuição da vegetação em todo o globo e a classificação de biomas. Então, a vegetação ela é muito sensível a isso, ao calor, à quantidade de chuvas. Então, se é mais quente, se é mais frio, se chove ou não, a vegetação vai ser diferente em cada região, de acordo com essas características climáticas, principalmente. E como a gente viu que as características climáticas de uma região não são influenciadas só pela luz solar e pela quantidade de chuvas, mas também pelo relevo, pela altitude e tal. Então, a gente tem tudo isso aí fazendo com que a dinâmica vegetacional seja determinada, mas o principal fator que define qual que é a distribuição da vegetação é clima, beleza? Tanto é que podem observar nesse mapa que a gente tem cadê aqui? Esses azuizinhos aqui, que são as florestas tropicais úmidas e equatoriais, elas vão aparecer aqui, ó, perto da linha do Equador. Não sei se vocês estão vendo o mouse, deixa eu mudar um negócio aqui. Opções de ponteiro. Aqui. Então, a gente tem aqui essas florestas equatoriais e florestas tropicais, mais ou menos aqui perto da linha do Equador, mais para norte ou mais para sul, a gente vai ter pradarias e estepes e savanas, né? Um pouco mais para norte ou mais para sul do Equador. E aí a gente vai ter essas florestas boreais já lá perto dos polos, na verdade só no Polo Norte, no hemisfério norte que a gente tem floresta boreal. Boreal é justamente um outro nome para norte, né, no hemisfério norte. Enfim, se vocês observarem e forem comparando esse mapa com o mapa de climas, vocês vão ver que tem uma certa relação mesmo, né? Então é bem importante associar sempre clima à vegetação. Aí a gente tem para o mundo essa divisão de tipos de vegetação, né? E a gente também pode dividir, classificar em biomas, que são conjuntos da vida, né? Determinados tipos específicos de vegetação e de animais. Então, fauna e flora, com características mais ou menos homogêneas, a gente classifica aquilo como um bioma. Aqui no Brasil, a gente, além de classificar o país em diferentes biomas, e aqui é esse mapinha aqui da esquerda mostrando isso, né? Os biomas, a gente tem a Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e a Mata Atlântica. A gente também tem outra classificação mais geográfica, que ela, inclusive, ela foi pensada por um grande geógrafo brasileiro, o Aziz Absaber, mesmo que define algumas características de relevo do Brasil, ele dividiu o Brasil não só em biomas, mas em domínios morfoclimáticos, que seria como se fosse uma classificação parecida com biomas, mas que além de considerar só fauna e flora, vai considerar características específicas de relevo, de hidrografia, né, se tem rios ou não, quais são os tipos daqueles rios, de altitude, de pedologia, ou seja, quais são os tipos de solo predominantes ali, qual que é a geologia predominante ali, os tipos de rocha, as características da crosta daquele lugar. Então, todas essas características juntas servem para a gente estabelecer a classificação do Brasil em domínios morfoclimáticos. Então, concentrar todos esses aspectos de geografia física para definir regiões específicas mais ou menos homogêneas. O legal dos domínios morfoclimáticos é que, diferente da classificação de biomas que tem uma linha divisória entre um bioma e outro, né, dá a impressão de que se você está na Amazônia e você der um passo para leste, você vai estar no Cerrado e não mais na Amazônia.
Apesar de não ser bem assim, existe uma transição gradual, não muda de uma hora para outra, não é que você, numa hora você está vendo uma árvore da Amazônia e de repente você está vendo, não é que uma hora você está vendo onça pintada e de repente você está vendo só lobo-guará, não é bem assim. E aí a classificação dos domínios morfoclimáticos é legal por isso, porque tem essas faixas de transição entre um domínio e outro, que mostra justamente essas áreas onde as coisas são mais ou menos parecidas. Tem um pouco de cada lado. E é um mescla ali heterogêneo de diferentes domínios. A Mata dos Cocais, por exemplo, que fica mais ou menos nessa faixa de transição, uma transição aí entre a Amazônia e a Caatinga, beleza? E aí, a água é importante para isso tudo. A gente falou, teve uma aula só sobre recursos hídricos, mas eu acho que a água é central, assim, em geral. Porque, assim como a água é importante porque a quantidade de chuvas ajuda a estabelecer clima e o tipo de vegetação e tal, a água também vai ser importante para também influencia na formação de relevo e em várias outras coisas. Deixa eu ver, a Jennifer está perguntando, o Parque do Juquerim Franco da Rocha é legal de ver essa transição. Justamente, ele é uma área, se não me engano, de cerrado, no meio da Mata Atlântica. Então, ele é uma área de transição mesmo, entre cerrado e Mata Atlântica. Ótima dica mesmo. Não sei se está aberto o parque agora, mas se estiver, fica a dica aí para um passeio com segurança e máscaras, claro, né? Bom, então a gente falou do ciclo da água. A gente tem água lá nos oceanos, indo para a atmosfera, fazendo com que chova ou não chova, né? Dependendo do lugar, dependendo da circulação da atmosfera ali naquele lugar. Mas a gente tem água na atmosfera aí, fazendo parte do ciclo da água. A gente tem água na vegetação, a gente tem água nos solos, a gente tem água dentro das rochas, água na superfície, a gente tem água em todos os lugares. Então, a água é bem importante. E o ciclo, entender um pouco o ciclo da água é bem importante. Essa imagem, ela tá bem complexa, mas eu acho que ela é bem completa. E mostra justamente a água evaporando dos oceanos, condensando, e aí chove, ela precipita na forma de chuva ou na forma de neve. Uma parte dela infiltra no solo, vai escorrer para dentro dos aquíferos, ou vai dar origem a lagos ou a rios, ou uma parte dela vai chover de volta no oceano, ou em cima de rios, ou na vegetação que vai armazenar essa água e depois vai transpirar também, a vegetação também transpira. Por que chove tanto na Amazônia, além de estar na zona equatorial? Tem a ver também com a quantidade de vegetação que armazena água, que evapora e forma novas nuvens. Então, chove na Amazônia, a água evapora de novo, vem chuva para cá. Talvez se a gente desmatasse toda a Amazônia, não choveria mais aqui, no Sudeste. Apesar de a gente estar tão longe, tem toda essa influência, né, da Amazônia aqui. Porque a Terra é um sistema fechado, né? E aí a gente tem água na superfície, a gente falou de rios e de bacias hidrográficas. Rios têm diferentes partes, a gente falou de todas elas. A nascente de um rio, onde o rio começa, o rio vai correndo sempre sentido gravitacional, né? Inclusive, eu estava vendo umas provas anteriores, vestibulares do ano passado, eu acho que tinha uma questão da FATEC, eu acho, que falava que contava uma historinha de que o rio Amazonas já correu para o sentido contrário de onde ele corre hoje. Porque, por causa da dinâmica geológica, onde hoje as nascentes dele, que é uma área alta, um dia foi mais baixo, então o rio corria para o outro lado, sempre nesse sentido gravitacional. Achei bem interessante. Depois vou colocar ele numa lista de exercícios para vocês. Então, a gente falou das diversas partes do rio e da dinâmica das bacias hidrográficas, que são essas áreas que funcionam como uma bacia mesmo na paisagem. Elas armazenam água. Em qualquer lugar que você estiver, você vai estar dentro de uma bacia hidrográfica. Não importa onde você esteja, se você está pisando em terra firme, você está dentro de uma bacia hidrográfica. Eu, por exemplo, estou aqui em Osasco, estou na bacia de um riozinho que passa aqui perto. Só que ao mesmo tempo eu estou na bacia do rio Tietê, porque esse riozinho vai desaguar no rio Tietê. Se eu rio o rio Tietê, por sua vez, ele vai desaguar no rio Paraná. Então, a gente também está dentro da bacia do rio Paraná. E é justamente nessa lógica que se classificam
as bacias hidrográficas, as regiões hidrográficas do Brasil. É esse mapinha do Brasil aqui. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está na bacia do Rio Paraná. Apesar do Rio Paraná estar lá na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, mas toda a água que chove aqui, em algum momento, ela vai chegar lá no Rio Paraná, porque vai escorrer, choveu aqui, vai escorrer para o riozinho, esse riozinho vai escorrer para outro, que vai para o maior, que vai desaguar em algum momento no Rio Tietê, e do Rio Tietê vai desaguar lá no Rio Paraná. E vai desaguar lá no canal do Rio da Prata, lá entre a Argentina e o Uruguai, enfim. O conceito de bacia hidrográfica é bem importante para rever também, beleza? E também aquíferos, falando ainda aí de água, grande parte da água doce disponível no planeta está em águas superficiais, mas uma parte maior ainda está em águas subsuperficiais, que são os aquíferos, que a gente chamava antigamente de lençol freático. E aquífero é basicamente a mesma coisa. Aquíferos são essas grandes massas de água, digamos assim, infiltradas nas rochas. Não quer dizer que tem um lago subterrâneo ou uma água lá solta, livre, leve, solta, debaixo do solo que a gente pisa. Na verdade, essa água, ela está toda dentro de poros, de pedacinhos de rocha. Debaixo do solo tem rocha. Essa rocha, ela é toda cheia de poros, cheia de buraquinhos microscópicos, às vezes a gente nem consegue enxergar, e esses buraquinhos vão armazenar água, e é assim que se formam os aquíferos. Não é essa ideia de água livre, leve e solta lá embaixo. O caminho das bacias sempre vai para o oceano ou não necessariamente? Não necessariamente. A maioria, sim. A maioria dos rios correm para o oceano. Mas tem algumas regiões que os rios de uma região toda correm todos para um lago central. Às vezes, por ser uma área muito quente, essa água desse lago evapora com grande facilidade e aí acaba com que a área inteira não fique alagada. Não são casos assim muito comuns, em geral eles correm para o oceano, mas não obrigatoriamente. O rio Tietê aqui mesmo, por exemplo, ele nasce pertinho do oceano, mas ele corre para dentro do continente. Tudo bem que em algum momento ele vai desaguar num outro rio que vai desaguar no oceano, mas vocês percebem que ele corre para o outro lado, né? Lucas perguntou por que mudou de nome de aquífero, de lençol freático para aquífero. Eu acho que é só um termo mais técnico, digamos assim. A gente ainda chama de lençol freático, só que é mais comum agora que a gente falar aquíferos. É basicamente porque, sei lá, é um termo mais correto, que nem combustível, né? Que antes a gente falava que ia abastecer o carro com álcool e hoje a gente fala etanol. É álcool do mesmo jeito, mas etanol é o nome mais certinho, o nome mais correto, mais técnico, né? Bom, e aí ainda falando de aquíferos, a gente falou dos principais aquíferos do Brasil, os dois maiores, o Aquífero do Chão e o Aquífero Guarani, que não bastando ser os maiores do Brasil, eles também são os maiores aquíferos do mundo. Então, importante também para lembrar. Bom, falando aí que os aquíferos, eles não ficam dentro dos livre, leve, soltos lá embaixo, e eles também não ficam necessariamente no solo. Pedologia, a gente viu pedologia, é o estudo dos solos, e a gente viu que os solos, eles são compostos também por água. A água também é bem importante na composição dos solos, assim como outros materiais. Os solos, eles são o resultado de diversas forças aí atuando ao mesmo tempo, essas aqui, tempo, clima, organismos, material de origem e relevo, tudo isso atuando junto faz com que os solos tenham determinadas características, e o principal material, digamos assim, a base, a matéria-prima para o solo, vai ser principalmente o material de origem, que são também as rochas. Então, a gente tem solo, abaixo dos solos a gente tem a rocha, que deu origem aos minerais que fazem parte daquele solo, mas que existem por si só também, né? E aí, rochas são bem importantes porque a nossa crosta inteira é composta por rochas. Essas rochas vão dar origem aos solos, claro, mas elas também vão dar origem a diferentes formas de relevo. As montanhas que a gente vê, todas essas paisagens, têm a ver com essa estrutura de rochas que está por baixo disso tudo.
né? Deixa eu falar do outro primeiro, aliás. Não, falar isso mesmo. Então, a gente tem aí debaixo dos solos as rochas, só que não é só rocha e pronto. As rochas também são classificadas em diferentes tipos, tá, Lucas? Sinceramente, eu tenho que dar tchau, mas tchau. As rochas também são classificadas em diferentes tipos. Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são basicamente aquela lava lá de dentro do planeta endurecida, e aí ela vai passar por diferentes processos. Quando ela passa por grandes temperaturas e pressões, ela se modifica toda e dá origem a uma rocha metamórfica. Quando ela está em superfície, ela vai passando aí por chuva, calor, frio, vento, ela vai se desfragmentando e dando origem a pequenas partículas que em uma hora vão se juntar, se solidificarem de novo em uma nova rocha, que são as rochas sedimentares, né? E aí uma rocha sedimentar, ela pode virar uma rocha metamórfica. Uma metamórfica pode acabar passando por tanto calor ali dentro do planeta que ela funde e vira de novo uma rocha ígnea. As rochas ígneas podem dar origem a rochas sedimentares, assim como as metamórficas também podem virar sedimentares, assim como as ígneas também podem virar metamórficas direto, enfim, todo o ciclo completo aí das rochas. A gente falou bastante disso lá no começo, eu espero que esteja mais ou menos claro. Mas basicamente é isso. Uma rocha pode dar origem a outra dependendo do que ela passou. Se ela passou por muito calor, por muita pressão, se ela passou por frio, vento e chuva, dependendo do que ela passa, ao longo de milhões de anos, ela pode dar origem aos outros tipos de rocha. As rochas, todas elas, as ígneas, metamórficas e sedimentares, elas compõem aí a nossa crosta terrestre, essa camada superficial do planeta onde a gente vive. A gente vive em cima da crosta. E abaixo dessa crosta a gente tem manto e núcleo. Essa é a composição interna do nosso planeta. Manto é uma camada meio plástica, meio molenga, é basicamente a rocha derretida. E aí, quanto mais perto do núcleo, que é extremamente quente, essa manta é mais quente, quanto mais perto da superfície, ele é mais frio. Essa diferença de temperatura, assim como no clima, faz com que as coisas se movimentem. Esse é o funcionamento da nossa panela de pressão, por exemplo. A água fervendo. A água mais perto do fogo está mais quente, ela sobe para onde fica mais frio. A água que está mais fria na superfície vai descer. Por isso, aquelas bolhas e aquelas borbulhas, né? Dentro do nosso planeta acontece mais ou menos a mesma coisa, lentamente, claro, ao longo de milhões de anos, mas acontece toda essa dinâmica. Toda essa dinâmica faz com que a gente tenha, em algum momento, terremotos, vulcões e as placas se mexendo. A crosta ela é toda rachada, dividida em placas, e essas placas, elas se mexem, se movimentam aí. O choque delas ou a separação delas é justamente o que vai fazer com que tenha terremotos ou com que sejam gerados vulcões quando tem alguma rachadura nessas placas, né, no meio dessas placas. Por que aqui no Brasil não tem terremoto? Porque a gente está bem no meio de uma placa tectônica. Quanto mais perto das bordas, mais a gente sente esse impacto delas, mais terremotos vai ter naquele lugar. Bom, ficou faltando falar um pouco só sobre geomorfologia. Eu vou terminar de falar na próxima aula, porque o nosso tempo já acabou. Mas aí ficou faltando só um pouquinho para a gente terminar de rever, e aí a gente já parte para os próximos conteúdos. Como eu disse, essas aulas de revisão, elas são importantes porque muitos conceitos a gente vai ver de novo ao longo das próximas aulas. A gente vai falar de recursos naturais, a gente vai falar de mineração, e a gente vai falar de características das paisagens de diversos lugares aí, e o que isso tem a ver com a gente como sociedade. Então, vai ser bem importante. Como já acabou o nosso tempo, vou parando por aqui. Jennifer está perguntando quantas placas tectônicas há possibilidade de desmembramento de terras em determinadas regiões? Sim, mais ou menos. Inclusive, assim, a gente tem, por exemplo, a placa africana. Só que, assim, isso é em larga escala. A possibilidade há, mas em grande escala. O pessoal que precisar sair, pode sair, gente. É bom revê-los também. Obrigada pela presença de todos. Mas quem quiser ficar para tirar dúvida, pode ficar também, não tem problema, tá bom?
Imagina, de nada pela aula. Mas então, vamos lá. Por exemplo, a placa africana, ela tá rachando, ela tá meio que quebrando. Isso já é percebido há muitos anos. E aí, recentemente, inclusive, abriu uma grande fratura em algum país da África, no Quênia, eu acho, abriu uma grande fratura justamente aonde essa placa está rachando. Então, existe uma teoria de que daqui a alguns milhões, 1000 anos, sei lá, a África se divide em duas e a gente vai ter dois continentes africanos, onde hoje a gente tem um só. Aqui, quando a gente olha aqui para o mapa da África, a gente vê esses lagos aqui, os grandes lagos da África. Eles estão justamente mais ou menos aonde essa placa está rachando. Então, é como se a gente fosse ter uma parte aqui, essa parte aqui do chifre da África fosse se separar, e a gente vai ter essa separação, assim como a gente teve a separação da Pangeia há milhões de anos atrás, né? Que é esse gifzinho aqui em cima está mostrando. Essas coisas continuam acontecendo, as placas continuam se movendo, a dinâmica interna do planeta não parou só porque a gente está aqui. A diferença é que elas aconteceram ao longo de milhões de anos e a gente está no planeta há muito pouco tempo. Como espécie, a gente está no planeta há muito pouco tempo. Bem recente mesmo, a gente é bem bebê, pensando na idade do planeta. Então, a gente acha que as coisas estão estáveis, mas na verdade elas não estão. A dinâmica da Terra continua acontecendo aí. Beleza? Era essa a dúvida. Inclusive, lá nos slides de geologia geral, eu coloquei uma foto dessa fratura aí no Quênia. Separou uma estrada, assim, os carros parados na estrada porque não conseguiam atravessar, que abriu uma cratera no meio da rodovia, e ela vai longe, né? Depois dá uma olhadinha lá, é bem legal as fotinhas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou colocar o material lá no Classroom, vou colocar a aula gravada, os slides, e eu vou colocar um monte de mapa mental que eu selecionei aí da internet para ajudar vocês com revisão também. Acho que o mapa mental é bem legal, né? Esses mapas conceituais. Então, espero que ajudem vocês. Mandem suas dúvidas, pode mandar, me procurar no Whats, ou pode mandar lá no Classroom, ou pode mandar no formulário que eu vou deixar junto com o material do Classroom, beleza? Então, imagina, até a próxima. Que bom que vocês gostaram, então. Então, gente, até semana que vem.